força que todos somos. Sejam muito bem-vindos ao canal do Voo. E hoje nós vamos falar sobre relacionamentos. Ontem eu fiz um videozinho falando um pouquinho sobre a minha vida, mostrando um pouquinho como eu me relaciono. Uma coisa muito simples, muito original no sentido de simplicidade. E eu queria muito que cada pessoa que entrar, apertasse esse aviãozinho e convidasse alguém que vocês gostariam que escutasse, que estivesse conosco durante esse movimento dessa live. Quando nós colocamos uma live no ar, hoje ela tem uma dimensão muito grande, então nós podemos ajudar sim muitas pessoas, nós podemos ajudar as pessoas. E quem não conhece ainda o canal do Voo, o canal do Voo Alba Lucine Araújo, YouTube, convido para vocês conhecerem todo esse movimento do Voo de Sofia, está ali registrado. E se inscrevam no canal, vamos ajudar o canal do Voo a crescer. E hoje nós vamos falar sobre relacionamentos. E eu queria muito começar com um tema muito polêmico, que é o tema sobre relacionamento abusivo. Dentro do relacionamento abusivo, nós vamos entender que todos nós vivemos de alguma forma, em algum momento, nós vivemos um tipo de relacionamento abusivo. Isso é muito normal na nossa sociedade, principalmente porque nós vivemos em uma cultura que permite a violência. E nós entendemos que o ser humano, ele tem necessidade social de se relacionar. Isso é do ser humano. O fato de relacionarmos está na segunda escala do nosso desenvolvimento. Primeiro delas é a alimentação. As pessoas buscam, principalmente as pessoas menos instruídas, elas buscam o quê? Elas buscam saciar a fome. Então, de acordo com o desenvolvimento intelectual da pessoa, ela vai passando de degrau em degrau. Então, o primeiro movimento que a pessoa tem em busca de comida, a pessoa busca o quê? Saciar sua fome. Tanto pela sua condição de desenvolvimento humano, que ela tem o cérebro reptiliano, depois tem o sistema límbico, e esses dois caminham juntos para saciar, para saciedade. O segundo movimento que o ser humano tem é de se relacionar. Se vocês pararem e pensarem friamente a quantidade de tempo que a gente gasta comentando sobre os nossos relacionamentos. Quanto tempo a gente gasta falando de alguém, falando de alguma situação que vivenciou, comentando da vida alheia, comentando sobre a família, comentando sobre o trabalho, comentando o quê? Das relações. O ser humano é feito de relações. E o que mais eu queria dizer sobre isso? Na terceira escala do desenvolvimento do ser humano, ele busca o quê? Ele busca a expansão do quê? Do prazer de uma outra forma. Então ele busca o prazer se envolvendo com outras atividades, seja ela cultural, seja ela emocional. E isso faz com que ele vá escalando o movimento do quê? De se expandir. Então, quanto mais a pessoa busca conexões fortes com o seu eu, mais ele vai expandindo a sua capacidade e vai se tornando livre. Por isso que em uma sociedade como a nossa, não é muito desenvolvido o quê? A capacidade da pessoa de se instruir. Então, em um país subdesenvolvido, não é tão interessante para os governantes que as pessoas sejam instruídas.
Então, quanto mais essas pessoas são ignorantes, mais fácil é dominar. Então, o conhecimento, a instrução, a capacidade que a pessoa tem de enxergar a vida de uma forma diferente, ela passa a ser o quê? Menos dependente emocional e ela se torna mais livre. E quando eu selecionei esse tema para falar durante toda essa semana sobre relacionamentos, eu queria, antes de tudo, dizer assim, que eu pus uma frase na chamada do post dizendo assim: um relacionamento abusivo não começa com um tapa na cara ou uma ameaça de morte. Muito pelo contrário. O relacionamento abusivo, ele pode ser de pai para filho, pode ser de amigos, pode ser no trabalho, pode ser em todos os sentidos. A gente vive relacionamentos abusivos o tempo inteiro. Por quê? Porque nós temos medo de expor quem nós somos. E esses medos, eles podem ser o quê? Eles podem ter sido adquiridos desde a infância. Eu estou lendo um livro, eu comecei a ler bastante sobre a terceira idade na mulher. Então, eu tenho descoberto várias coisas. É um livro de uma médica chinesa e ela trabalha com uma abordagem na medicina tradicional chinesa e ela trabalha com uma abordagem psicológica. E eu entrei na fase da terceira idade. Então, quando a mulher passa a não se considerar tão mais bonita, não tão sexy, não consegue mais reproduzir, e ela, na cultura dessa médica, é uma médica chinesa que mora no Canadá, e essa médica diz assim, que é muito importante as mulheres voltarem o olhar para elas de uma forma de cuidados, porque elas passam a viver relacionamentos abusivos. Por quê? Porque elas se consideram menos, elas se consideram não tão importantes. E esse relacionamento abusivo, ele começa a se estabelecer de uma forma muito pontual. Do que? De aceitar ofensas, de aceitar palavrões, de aceitar um comportamento do parceiro, dos filhos, no trabalho, aceitar que tenham atitudes pejorativas com ela e ela passa a aceitar aquilo. Então, quando eu coloquei que um relacionamento abusivo, ele não começa com um tapa na cara, realmente não. Mas é como se fosse. É como se fosse um relacionamento doloroso, que passa a acumular mágoas no corpo e a pessoa passa a se sentir infeliz. Outro ponto muito importante que eu queria comentar com vocês é que geralmente a gente enxerga um relacionamento abusivo como uma pessoa sem instrução, uma pessoa que tem uma condição financeira baixa, em um bairro não tão desenvolvido. Muito pelo contrário. Quantos casos eu atendi no meu consultório? Quantas mulheres, homens que vivem relacionamentos abusivos, e a gente acha que são só as mulheres que vivem relacionamentos abusivos. Muito pelo contrário. Os homens vivem relacionamentos abusivos com as suas mulheres, no seu trabalho, com seus amigos. As mulheres sofrem mais, sim, pela nossa constituição social, pelo padrão da sociedade que nós vivemos. E eu estava lendo muito mesmo sobre as relações homossexuais. Então, existe um padrão, sim, de pensamento, não é simplesmente os padrões baixos, mas na sociedade em geral. Os homossexuais, alguns deles se sentem menos, eles recebem o preconceito e incorporam isso. Então, hoje eu vou dar uma abordagem geral sobre esse movimento
para a gente entender o que é um relacionamento abusivo e começar a sinalizar isso e conseguir mudar a chave. Então, um relacionamento abusivo, ele começa quando nós somos crianças, que a gente começa a aceitar coisas dos nossos pais, nós começamos a aceitar coisas dos nossos irmãos, nós ouvimos coisas e começamos o quê? A incorporar aquelas informações, aquelas regras da família, as regras da escola, da religião, da sociedade, dos amigos. E isso é muito sério. Por quê? Porque isso fica amalgamado, fica incrustado no nosso subconsciente e aquilo passa a virar uma lei. Então, se eu, na minha infância, sofri uma repressão muito forte, se eu fui espancada, se eu sofri violência de pai e mãe, eu vou o quê? Reproduzir isso na minha família. Se eu tiver filhos, com certeza eu vou reproduzir isso, mas eu vou aceitar isso durante toda a minha vida. Então eu vou sempre achar que eu não sou suficientemente boa para fazer nada. Então eu sempre vou querer provar mais, provar sempre mais. Eu vou provar, nem é para o outro, é para mim mesma, que eu preciso valer mais. Então, eu vou sempre colocar situações de autossabotagem na minha vida. Eu sempre vou encontrar um parceiro que vai estar sempre me humilhando. Eu vou encontrar amigos que uma hora e outra eles vão me jogar para baixo. E isso é muito interessante porque quem ficar até o final vai escutar um pouco da minha vida. Que eu vou contar um pouco do que? Da minha infância, eu vou contar um pouco da minha adolescência e eu vou contar uma história de relacionamento extremamente abusivo que eu tive no meu segundo casamento. Então, quem me vê acha assim, nossa, mas Alba, você viveu isso? Sim, eu vivi isso. E eu acho que o meu exemplo, a minha história, pode fazer com que outras mulheres não repitam o mesmo erro. Por isso que no post de hoje eu coloquei que a informação ela pode salvar vidas. Porque a partir do momento que nós vamos percebendo que nós vivemos em um relacionamento abusivo e que o contexto da nossa vida ele é de um relacionamento abusivo, a gente passa a mudar as nossas vidas e a partir daí a gente começa a ter vidas diferentes e sinalizar para as outras pessoas que vivem conosco situações diferentes. Então, quando eu coloquei aqui que o relacionamento abusivo ele pode acontecer com qualquer pessoa, qualquer uma. E não necessariamente com as mulheres, com os homens, com todas as pessoas. Porque a gente acredita que relacionamento abusivo, ele tem que acontecer uma violência física. E não, muito pelo contrário. Um relacionamento abusivo, um relacionamento violento, ele pode nem ser encostado, mas ele pode acabar com uma pessoa. Quantas vezes a gente vive relacionamentos abusivos? Eu vou contar um pouquinho da minha infância para vocês entenderem como que desenvolveu esse movimento na minha vida. Eu sou de uma família de Minas Gerais, uma família bem tradicional, uma cidadezinha pequena de Minas Gerais. E eu tive um pai extremamente autoritário. Ele, pelo contexto de vida dele, por isso que eu disse que quando a gente tem algum problema na infância, a gente tem a tendência a reproduzir isso. Então é uma passagem.
O pai passa para o filho. E isso é uma cadeia de informações. E eu fui a terceira filha de uma família, nós éramos em 4. Por que eu falo isso? Porque a mais velha já faleceu faz alguns anos, e eu era a terceira filha, os 2 primeiros tinham problemas de saúde sérios. A minha irmã, ela nasceu diabética, então ela tinha diabetes desde que ela era muito pequenininha. O segundo, ele nasceu epilético, conseguiu reverter a situação, mas sofreu sequelas, vive com sequelas até hoje. Eu era a terceira filha e, como eu não tinha problemas de saúde, eu fui criada pela minha avó. E a criança, olha que interessante, a criança, ela não tem muita noção do que está acontecendo, ela vive aquele movimento da vida e não entende muito bem, mas ela sente. E eu desenvolvi uma infância o quê? Uma infância muito reclusa, então eu ficava muito quieta, porque eu não tinha apoio dos pais, então eu ficava brincando sempre quieta, brincando sozinha. E quando tinha contato com os irmãos, eu sofria agressão deles. E o meu pai tinha um temperamento muito violento, então ele tinha os acessos de raiva e ele batia na gente, batia muito. Então nós sofremos violência física, sim. Isso é muito forte contar isso aqui. Por quê? Porque isso ficou marcado, isso marca. A criança sente, porque não era um tapa na bunda, não era uma chinelada, nós éramos espancados. Então nós sofremos espancamento. E nós crescemos muito amedrontados. E eu tenho uma mãe muito submissa. E ela também sofria violência física. Então, a nossa família foi uma família violentada. Então, não tinha o quê? Não tinha amor, não tinha cuidado, não tinha atenção. Então, eu desenvolvi uma criança o quê? Medrosa, muito medrosa, porque eu tinha medo de quê? O que mais amedronta um ser humano é a gente ser violentado, sofrer violência. E com isso, o que aconteceu? A gente desenvolve um padrão de comportamento. Então, eu desenvolvi o quê? Um padrão de comportamento medroso. E isso fez com que eu não falasse, eu ficasse sempre muda, quieta. E a vida foi passando. Os meus irmãos também têm traços de comportamento, hoje psicológico, muito sério. Eu tenho um irmão que é mais velho que eu, que tem um perfil comportamental muito estranho. Então, isso desenvolveu o quê? Um padrão dele com os filhos, um padrão meu com os meus filhos. E o meu outro irmão, que viveu uma outra situação, ele tem um padrão de comportamento um pouco diferente do nosso. Eu vou brincar agora, ele é melhor que a gente, num certo sentido, sabe? Por quê? Porque quando nós sofremos violência infantil, eu queria muito que vocês refletissem como foi a infância, porque eu cresci com crenças totalmente limitantes. Então eu me empolgo tanto com o voo de Sofia, por quê? Porque eu entendi que a gente pode quebrar isso. A gente pode dissolver essas crenças limitantes. Dizer que estou assim totalmente curada ainda falta, porque é um trabalho de uma vida. Mas só o fato de entender e conseguir visualizar esse movimento do quê? Dessa libertação é muito lindo, porque nós só conseguimos viver um relacionamento saudável nas nossas vidas quando a gente entende o que nós vivemos na infância.
pegar aquela criança ferida, trazê-la para o colo e falar assim: poxa, eu tô aqui para você. Não é o pai, não é a mãe, é você pegar você mesma. Tem no segundo módulo que eu falo sobre as crenças limitantes e como a gente resgata essa criança interior e traz ela pra gente. Eu me lembro que o dia que eu peguei a minha criança interior, ela estava amedrontada, ela estava com muito medo da vida. E na hora que eu peguei essa criança que sou eu, aquela criança que ficou escondida, eu trouxe ela para mim e falei assim: eu estou com você, eu cuido de você. A partir de agora, quem vai cuidar de você sou eu, não são os outros mais. Eu não preciso que ninguém cuide de mim. Eu não preciso de um pai, eu não preciso de uma mãe, eu não preciso de suporte, eu posso. E aí, o que aconteceu depois? Eu fui uma criança muito reclusa, eu fui uma criança muito arredia, eu fui um jovem que eu precisei de me entender muito, e aí eu quis o quê? Sair fora da casa dos meus pais. Eu me casei muito cedo. Só que eu me casei e encontrei o quê? Um segundo pai. E eu sofri um relacionamento abusivo, sim. Não tinha violência física de jeito nenhum. Não tinha, nunca teve. Mas era o quê? Era um relacionamento frio. Tive os meus filhos, eles sofreram com tudo isso, com certeza. Mas hoje eu sempre falo com eles, eu dei o meu melhor. E hoje eu procuro ser o quê? O que eu nunca tive. Ser uma amiga. E aí eu quero entrar na terceira fase da minha vida, porque eu vou falar sobre as características de um relacionamento abusivo. Porque foi nítido. Eu me desenvolvi na vida, entendi muito sobre muita coisa, foi muito forte esse desenvolvimento. Eu não sei se vocês que estão online estão curtindo ouvir isso, mas eu acho que o que mais modifica a vida de uma pessoa é ela contar a vida dela para os outros. Então eu estar contando isso e deixando gravado, isso é muito forte. Por quê? Porque eu não tenho vergonha de quem eu sou. Olha que interessante. Eu não tenho vergonha da minha história, porque muitas pessoas sentem muita vergonha do que elas viveram. E ter vergonha de quem? De quê? Quando a gente resgata a criança interior, quando vive aquele experimento de viver a criança interior, a gente realmente pega lá no colo. A gente entende que nós somos únicos, que o meu passado, o meu presente, o que eu estou construindo no futuro é muito forte. É muito forte. Por quê? Porque nós somos o que nós construímos. Mas nós podemos pegar aquela informação, no meu caso, dolorida, sofrida, machucada, aquela criança ferida, aquela criança machucada mesmo, fisicamente, emocionalmente, mentalmente, espiritualmente. Então, o que isso fez com que eu tivesse forças de buscar informação? Porque vocês lembram quando eu comecei a contar que o ser humano ele tem 5 etapas, que ele busca primeiro a alimentação, segundo os relacionamentos, terceiro os prazeres, quarto a instrução e quinto a espiritualidade. Eu sempre tive muita sede de conhecimento e os livros, eles fizeram, eu sempre gostei muito de ler, então os livros foram os meus companheiros durante a minha vida inteira, principalmente quando criança, porque eu entrava naquele mundo literário e aquilo me encantava. Então, a instrução, o conhecimento, o querer mudar, não aceitar aquela situação,
Aquilo estava horrível, mas eu sabia que eu queria mudar. E aí eu desenvolvi a minha vida de uma forma muito diferente. Eu consegui me separar daquele marido, daquele primeiro marido, comecei a trabalhar. Uma das coisas muito importantes para as mulheres é o trabalho, o sustento próprio, entendeu? É muito importante a mulher conseguir se manter, sim, é muito forte isso, porque na nossa sociedade a mulher ela é vista de uma forma diferente. Eu não sou feminista, eu não sou machista, eu não sou nada, eu sou realista. Eu vejo que a nossa sociedade, ela impõe sim. Hoje, tão drasticamente as mulheres querem passar por cima de tudo, mas eu não estou falando isso. Estou dizendo assim, é importante sim você conseguir se desenvolver como ser humano e transformar a sua capacidade, monetizar isso. Nem que seja para você pegar o seu dinheiro e dar para outra pessoa, ajudar em caridade. É verdade, Bá. E aí, o que aconteceu? Eu me instruí, eu me formei, eu virei a minha vida, eu fui morar fora do país, eu virei uma chave. Só que a principal chave não estava virada. E foi aí, em 2007, que eu conheci meu segundo marido. Eu fiquei casada até que muito tempo com ele. Por que eu fiquei casada muito tempo com esse marido? E é justamente aí que vai entrar esse texto enorme que eu fiz. Se vocês quiserem, eu envio para vocês depois, falando exatamente como é um relacionamento tóxico, abusivo. Eu conheci o meu segundo marido e eu me apaixonei por ele. E ele por mim também. Era uma pessoa extremamente carinhosa, uma pessoa muito querida, fazia de tudo para mim. Presta atenção nas palavras que eu vou falando para vocês entenderem aonde eu quero chegar. Tinha um excesso de amor, um excesso de dedicação, um excesso de quê? De cuidados. Então era uma pessoa que sempre estava ligando e contando as coisas, sempre o quê? Envolvendo emocionalmente. Eu gostei disso. Por quê? Por que eu gostei dessa situação? Porque eu nunca tive isso na minha vida. Então presta atenção, olha os links. Por que eu tinha que contar a minha história? Não era a história de outra pessoa. Porque eu sei exatamente como funciona um relacionamento abusivo e como a gente pode sair dele. E realmente era uma pessoa que se doava muito, muito, muito mesmo. E nós vivemos assim, apaixonadamente, durante o quê? 1 ano e pouco, mais um pouco. Até final de 2008, nós vivemos muito apaixonados. Eu o conheci em 2007, no final de 2007 eu mudei para São Paulo, nós começamos a morar juntos e ele sempre tinha uma insistência muito grande que ele queria se casar de casamento mesmo. E nós nos casamos. Eu não tinha pretensão de fazer isso. E ele, a partir daquele momento, começou o quê? Um relacionamento meio ciumento. Então, é um comportamento controlador. Continuou tendo amor, carinho, atenção, fazia tudo o que eu queria, excessivamente. E sempre pontuava assim: olha, você não precisa trabalhar, porque eu posso te dar tudo o que você quiser. E eu tentei, sim, tentei trabalhar, mas era tudo muito difícil, muito complicado, era tenso, sabe? Eu não podia ter o quê? Um compromisso, por quê? Porque ele viajava e ele me convidava. E todo mundo sabe que eu adoro viajar.
E eu tinha o quê? Sempre muita atenção, muito carinho, aquilo que eu nunca tive na minha vida. Carinho, atenção, cuidados, presta atenção. O jogo da infância reproduzindo na vida adulta. E aí que mora o negócio, aí que mora o problema. Ele idealizou uma mulher do interior, uma mulher submissa, uma mulher dominável, que é tudo que eu não sou. E aí o que aconteceu? Esse relacionamento começou o quê? Eu comecei a ficar doente. Porque a reação do meu corpo, quando eu não estou feliz, eu começo a adoecer, eu começo a perder a minha energia. Então eu começo a ter dor de cabeça, a vesícula biliar, que é a raiva acumulada, ela começa o quê? A se manifestar no meu corpo. O órgão mais sensível no meu corpo é a vesícula biliar. E é ela que rege as emoções. Então eu comecei a me intoxicar. Eu comecei a ficar doente, literalmente. O que adoece um ser humano é ele não conseguir digerir. Eu já falei isso aqui algumas vezes. Como eu trabalho com a parte de alimentação e Ayurveda, tudo que não é digerido não gera toxina. E quando nós estamos intoxicados emocionalmente, a meu ver, é 1000 vezes pior do que você comer alguma coisa e não ser digerido. Então, ele queria o quê? Que eu mudasse, que eu me transformasse em outra pessoa. Quando alguém está em um relacionamento e a pessoa que está com você quer que você mude o seu comportamento, preste atenção, essa pessoa não quer você. Essa pessoa quer uma idealização, algo que ela criou na mente dela. Então ela não gosta de você. Se você quer que a pessoa que está do seu lado mude, então realmente você não quer aquela pessoa. E eu sempre digo isso quando alguém começa a se relacionar. Olha, a pessoa te conheceu assim, ela gostou de você. Não mude, porque não vai dar certo. Porque se você mudar, você não vai ser a mesma pessoa. Entende? Tá fazendo sentido para vocês o que eu tô falando? Quem tá atento, conectado, tá fazendo sentido para vocês? A pessoa quer que você mude a cor do cabelo, que você mude seus amigos, que você mude seus hábitos, que você emagreça, que você corte o cabelo, que você não pinte as suas unhas, que você não faça atividade física ou comece a fazer como uma louca. E isso tudo que gera o quê? Desassociação com quem nós somos. E aí a vida passa a não ter sentido mais, porque a vida só faz sentido quando nós somos muito orgânicos, muito originais e muito fortes. A nossa essência, a nossa Sofia, a nossa alma, ela precisa estar integrada com o nosso corpo. Então, tanto que no método Voo de Sofia, eu estou falando isso por quê? Porque o método foi criado em cima de todas as experiências que eu passei na minha vida e eu vi que dão todas essas experiências, esses experimentos que eu fiz e que eu passei na minha vida, eu transformei isso em coisas palpáveis para que realmente as pessoas possam sair fora do que causa a castração, a prisão emocional, o desconforto na vida. Então, quando eu falo de experiência de liberdade, é realmente isso. Então, eu estou aqui buscando um outro ponto muito importante. O relacionamento, ele só é bom quando ele não cria teias.
Nós, principalmente nós mulheres, fomos acostumadas a se afastar de lobos. Olha, presta atenção, aquela pessoa é ruim, aquela pessoa não presta. Mas a gente não percebe a teia que a gente se envolve. Quem já viu uma teia de aranha, já percebeu o tanto que ela é sutil, que ela é linda, uma teia. E quando algum bichinho cai naquela teia, é quase que impossível ele se soltar. Por quê? Porque é muito sutil. Um relacionamento abusivo, quer seja de pai e mãe, de amigo, de irmãos, de relacionamento íntimo, de trabalho, sabe? Ele é muito sutil, é uma teia. E quando nós nos envolvemos nessa teia e a teia continua sendo sedutora, é quase que impossível soltar dela sem uma mão que vá ali e tire. Sem alguém que chegue e fale. Por quê? Porque esse abuso emocional, essa visão e falta de visão que o ser humano começa, ele cega. Então a pessoa se sente o quê? Impotente de sair daquela teia, daquele relacionamento abusivo. E aí eu vou mais além. Eu tô falando do meu relacionamento, para quem entrou agora, eu tô contando a minha vida. E a gente percebe também que esses relacionamentos abusivos são muito de quê? De mãe e filho. Que as mães, quando elas começam, elas percebem que os filhos estão crescendo e vão sair de casa, porque essas mães muitas vezes viveram relacionamentos abusivos e não querem ficar sozinhas, que é a síndrome do ninho vazio. Então essas mães, elas começam a quê? A fazer chantagem emocional com os filhos. Principalmente mãe com filha. E no final dessa live eu vou contar o trabalho que eu fiz com as minhas antepassadas e o que eu descobri como libertação. Então não que eu não goste mais dessas mulheres da minha família, mas a história delas foi repetitiva. E eu estive em Minas Gerais há 15 dias atrás, visitando a minha mãe, e eu falei para ela, mãe, a senhora viveu a mesma situação que a minha avó e a minha avó viveu a mesma situação que a mãe dela. Eu não sei a minha tataravó como foi, porque nós não temos informação sobre isso, mas eu acredito que tenha sido uma sucessão de karmas, de compromissos. E eu falei para minha mãe, mãe, eu tô cortando isso, porque a minha filha não merece viver isso. Os meus filhos não merecem viver isso. Meus filhos não merecem sofrer, entende? E aí, esse casamento meu, deixa eu terminar essa história, porque ela tem um final feliz. Esse relacionamento meu começou a se tornar violento verbalmente. E nessa época eu estava morando em uma outra cidade do interior de São Paulo. Eu estava totalmente dependente desse marido e ele começou a me agredir o quê? Verbalmente. Eu estava doente, emocionalmente doente, e ele começou a abusar de palavras pesadas, palavras pejorativas. E até que, em um momento de muita coragem, eu decidi tomar uma atitude. Eu tô chegando aqui porque o texto é muito grande. Aqui fala da violência moral. E começou a ficar assim, quer ver? Portanto, fique alerta se notar que alguém próximo a vocês pode ser qualquer pessoa. Eu tô contando do meu relacionamento. Mas o relacionamento abusivo, ele é dessa forma em todos os sentidos. Faz pouco caso das suas conquistas. As pessoas não
Você vai contar alguma coisa que você conquistou, a pessoa assim fala assim, não tem nem o que falar. Ridiculariza suas opiniões e gostos. Sabe aquela pessoa que você vai contar alguma coisa que você queria tanto compartilhar, no momento de felicidade a pessoa nem te escuta? Isso acontece muito. Afirma que apenas essa pessoa pode te amar e te aceitar do jeito que você é. Isso é uma mentira muito grande. Porque esse amor que as pessoas, esses abusadores, isso não é, a meu ver, isso não é amor, isso é doença. Isso aconteceu muito comigo. Ele tinha ciúmes dos meus filhos, tinha ciúmes dos meus amigos, tinha ciúmes do meu trabalho, tinha ciúmes das minhas redes sociais, tinha ciúmes dos amigos, eu não podia sair com ninguém. Foi horrível. Você se sentir culpada. Você se sente culpada por aquilo, por você querer alguma coisa e falar assim, poxa, mas ele é tão legal comigo, né? Acho que eu não vou fazer isso. E aí a pessoa grita, desconta a raiva, alega que estava fora de si, que não era aquilo mesmo que iria fazer. E hoje, estudando para falar sobre isso para vocês, é sempre assim, se você vive um relacionamento, quer seja de família, quer seja do seu parceiro, quer seja de trabalho, se é assim, 29 dias no mês ruim e um bom, sai fora. Aquilo é um relacionamento abusivo. Porque um relacionamento bom, ele tem que ser bom 25 dias por mês. Bom ou mais ou menos. E tira 2 ou 3 que não são muito bons. Porque os outros têm que ser excelentes, entendeu? Essa pessoa que abusa, ela vigia os hábitos, conversas e redes sociais, controla a vida financeira, vive pedindo desculpas e que vai mudar. Esse é um ponto fundamental, sabe por quê? Ninguém muda pelo outro. Ninguém vai mudar nada por você. Quem tem que mudar somos nós. Quem tem que fazer a nossa vida acontecer somos nós mesmos. E essa pessoa, depois que ela humilha demais, ela fala assim, não, mas eu tô aqui para te ajudar. Olha que louco. E coloca a pessoa como uma desequilibrada. Porque como você não vai me amar? Como você não me enxerga como esse super protetor? E começa o quê? A ameaçar. E no meu caso, foi uma coisa tão louca, que quando eu decidi que eu não ia mais viver isso, eu saí da cidade que eu estava morando e fui trabalhar em outra cidade. E eu tive a ousadia de romper com tudo isso. Então, no começo, o relacionamento foi ótimo. Por quê? Porque eu saí fora. Só que depois ficou insustentável. Por quê? Porque ele não tinha mais controle. E quando a pessoa não tem mais controle, ela começa o quê? A te ofender violentamente. E no meu caso, foi tão sério isso que quando eu saí, ele foi a uma delegacia e me deu queixa de abandono do lar. Olha para vocês verem que situação ridícula. Por quê? Porque a pessoa não tinha o controle mais. Só que isso vai ficar gravado, isso é um testemunho de vida. E quando nós temos coragem de falar isso, a gente pode o quê? Dizer para outras pessoas, é possível sair desses relacionamentos. Basta a gente ter o quê? Coragem. Porque eu não tinha apoio de ninguém. Nunca tive apoio de pai, de mãe e de irmãos. Eu tive que fazer a minha vida por mim mesma. Entende?
Então isso é muito importante. Então, como a gente consegue viver um relacionamento saudável? Primeiro, se você encontrou alguém, ou se você vive com alguém, ou se você tem um relacionamento de família, no seu trabalho, com as outras pessoas, com seus amigos, primeira coisa que você tem que fazer, não se compare com ninguém. Preste atenção nas pessoas que estão à sua volta. Observe aquelas pessoas que querem doar demais delas. Quem doa demais está querendo troca. Quem doa demais está querendo o quê? Que você tire do seu melhor, que é a sua vida, e dê para ela. Isso é fato. Outra coisa, não se compare com ninguém. Rede social é assim, é o comércio do momento. Sim, todos nós trabalhamos com rede social, todas as pessoas trabalham. Mas você ser orgânico, você ser original e você ser você mesmo é o mais importante. Então não queira se comparar com o artista que você vê, não queira se comparar com seu vizinho, com seu amigo, com seu colega de trabalho, com seu irmão, com ninguém. Ninguém é igual a ninguém. E nós temos que construir a vida que nós queremos para nós. Nós somos únicos. Eu sempre digo isso. É importante ter amigos, sim, muito importante, mas a gente não pode se comparar com esses amigos. A gente não pode querer comparar com o irmão. A gente não pode querer comparar com um colega de trabalho. Pensa nisso. Busca sempre o equilíbrio, busca sempre se conhecer. O autoconhecimento é fundamental nas nossas vidas. Procure se instruir, procure adquirir conhecimento. Procure fazer da sua vida com seu parceiro, com seu amigo, com a sua família. Seja autêntico, não tenha medo de ser você, porque eles vão te agradecer depois por você ser quem você é de verdade. Lembra, não tem ninguém igual a você. Seja gentil, sabe? É tão difícil isso, mas a gentileza às vezes é falar a verdade. Gentileza, às vezes, é a gente ser autêntico. Dizer a verdade, às vezes, dói, mas ajuda tanto. Pensa nisso. Próximo passo, seja amigo de quem você gosta. Seja do seu parceiro, da sua parceira, da sua família, dos seus colegas de trabalho. Seja leal, elogie. Sim, mas faça isso de coração. Eu já algumas vezes eu disse assim que eu tenho um senso de lealdade muito grande e eu sou muito amiga de quem eu gosto. Por que será? Porque em vez de eu me tornar reticente e reclusa como eu era quando criança, muito pelo contrário, eu acredito no ser humano, eu acredito que as pessoas possam ser boas, apesar de ter vivido durante tanto tempo, durante a minha vida inteira, em um contexto familiar de que eu não podia ter confiança, entendeu? Então, abrir a minha vida aqui é uma coisa muito forte, mas eu acredito que isso possa ajudar as pessoas. Então, confiança é muito importante nas nossas vidas. Então, eu digo sempre, eu sou muito leal aos meus amigos, porque em vez de eu me tornar uma pessoa ruim, má, vingativa, pobre, emocionalmente, eu preferi o quê? Acreditar que eu podia ter uma vida melhor, que eu podia fazer um voo de liberdade, que eu podia pegar a minha alma e trazê-la para mim, que eu podia entender que eu sou uma deusa
que eu nunca escutei isso de ninguém, mas eu entendia que a minha alma é o bem mais precioso que eu tenho e que eu tenho que cuidar muito de mim. Eu tenho que cuidar de mim, eu tenho que cuidar da minha vida. Por quê? Porque só eu posso construir essa experiência de liberdade. Então, a partir de hoje, eu queria que vocês pensassem sobre os relacionamentos da vida de vocês. Relacionamentos no sentido de mais de autoconhecimento. Por quê? Porque nós precisamos o quê? Viver bem, viver felizes. Estabelecer um contato verdadeiro, um contato de alma com a nossa vida, com as pessoas que estão no nosso entorno. Então, hoje, a live de hoje foi o quê? Foi para contar o quê? Que nós precisamos voar. Que não é porque eu tive uma infância ruim, porque eu tive uma adolescência triste, porque eu não tive apoio, porque eu fui maltratada, violentada, vivi um relacionamento abusivo, que eu tenho que ser triste, que eu tenho que ser infeliz, que a minha vida precisa ser ruim. Nada disso. Que a gente pode mudar, sim. Olha que interessante. E que isso tudo serviu para quê? Porque talvez a minha história de vida pode fazer sentido para alguém. E esse alguém pode escutar, pode ver e pode falar assim, poxa, se ela mudou, por que eu não posso sair fora disso também? Todos nós podemos. Todos nós somos capazes. Então, quando eu tive contato com um insight muito forte em 2018, que eu percebi assim, que eu precisava usar dessa experiência de vida que eu passei, tão dolorosa, tão difícil, mas que eu precisava criar um método de reconexão com a alma e com o propósito de vida. Que eu poderia sim ter acabado com a minha vida, ter desistido de viver. Não, muito pelo contrário. Eu entendi que eu podia mais que isso, que eu sou mais que isso. Então, a minha vida foi pontuada por vários pontos dolorosos, tristes, mas o quê? Quando a gente tem uma historinha, tem uma mensagem, assim, não era bem isso que eu queria falar, mas eu esqueci o outro. Quando te dão um limão, você vai fazer o quê? Você vai chupar esse limão puro? O que você vai fazer com ele? Você pode ter criatividade, não é? Você pode fazer o quê? Eu pego uma vodka e vou fazer uma bela caipirosca. Porque eu não quero nem colocar água com açúcar. Eu quero colocar gelo, vodka, limão e tomar numa praia muito, muito linda. Então é isso, gente. A gente pode fazer as nossas vidas o que nós quisermos. A Lu faz uma caipirinha. Eu faço uma caipirosca, que eu prefiro a vodka. E é isso. Durante a semana eu vou fazer algumas postagens sobre os relacionamentos, que o texto é lindíssimo, que eu fui buscar hoje informações pela internet. Eu queria criar alguma coisa bem legal, apesar do tema ser muito pesado, mas eu acho que eu consegui passar a mensagem que eu queria. Falei da minha vida, como eu disse naquele passeio do parque, que eu ia abrir a minha vida com vocês. Tem muito mais coisas para abrir ainda, mas eu acho que hoje foi pesado, foi forte, foi intenso. E eu vou resgatar um vídeo que eu tenho, que eu gravei para um site que eu tive, do Voo de Sofia,
que eu vi que aquilo não podia deixar aquilo lá, então eu finalizei o meu site e eu vou postar falando sobre a minha vida, um pouquinho dela. Então, obrigada pela presença de vocês. Esse vídeo vai ficar gravado aqui na página do Vô de Sofia. Quem não segue o canal do Vô no YouTube, compartilha se vocês gostaram, se acha que a mensagem pode fazer sentido para alguém. E até a nossa próxima live.